Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou assistir aqui um vídeo da Isabela Boscov sobre a série Bridgerton. Bridget, eu sempre confundo, eu nunca consigo pronunciar direito, mas essa série aí que lançou a parte um e depois lançou a parte 2. Bem famosinha, só que agora tá bem bombada, né? Então, enquanto a gente faz a line art aqui do desenho, nós vamos assistir o comentário dela, falando o que ela achou. E eu não vi o vídeo, deixei pra ver aqui junto com você. Então, bora lá. Tenho que fazer correndo. Então, eu vi os 4 primeiros episódios na quarta-feira à noite, os 4 últimos episódios na quinta-feira à noite, correndo, e fiquei pensando assim, puxa, tá tão gostoso, eu podia estar saboreando um pouco mais. Não tô A voz brava dela com é ninguém, é maravilhosa. brincadeirinha. Mas, de fato, eu gostaria de ter curtido um pouquinho mais essa temporada, porque principalmente a segunda metade dela é muito gostosa. Para falar a verdade, eu gosto de tudo em Bridgerton. Eu sei que é uma daquelas séries que ou você compra a premissa e curte, ou você não compra a premissa e daí não é nada que eu possa fazer. Mas eu gosto desde o logo da Netflix com flores e passarinhos. Eu adoro aquela árvore toda florida no começo. Sim, eu E eu também. adoro que Muito tem linda. tantas pessoas Aquela árvore no fofas começo, entre os perfeita. personagens da série. E claro, nesse quesito fofura e graciosidade, é difícil competir com a Penelope Featherington, também Com certeza. conhecida de algumas pouquíssimas pessoas como Lady Whistledown. Se você ainda não viu esta terceira temporada. E ela, gente, eu fiquei, assim, impressionada porque ela tem 37 anos e não parece. Não parece nada que ela tem 37. Parece que ela tem o quê? Uns 20 anos. Loucura isso. O que a mulher usou? De Bridgerton, vou avisar que tem leves spoilers aqui. O primeiro deles, lógico, nem chega a ser spoiler, porque tá todo mundo sabendo, é que essa é a temporada da Penelope e do Colin, que é interpretado pelo Luke Newton, e é o terceiro filho dos 8 filhos Bridgerton. E claro, desde a primeira temporada a gente tem visto a Penelope, que é a ótima Nicola Coughlan de Derry Girls, alimentando o Descobri maior também recentemente. crush em cima do Assisti Colin. só o primeiro Os dois episódio eram dessa amicíssimos Derry. e não tem nada mais difícil do que sair ali da zona da amizade. Principalmente quando você entreouve o objeto da sua paixão, comentando com os amigos que ele gosta da Penélope, mas ele nunca, jamais teria nada com ela. A essa altura já deu para ver que esse é o mecanismo de Bridgerton. Primeiro as coisas dão muito errado, delas começam a dar certo, daí elas dão mais errado ainda e daí elas vão dar muito certo. E se esta terceira temporada não é tão boa quanto a primeira, pelo menos ela não erra tanto quanto a segunda errou. Dessa vez eles se lembraram de manter o foco principal em cima do casal, que é o tema da temporada, a Penélope e o Colin. Sim. E, obviamente, eles não deixam de desenvolver tramas paralelas e personagens secundários. Mas o equilíbrio aqui está muito melhor do que estava na segunda temporada. É uma graça, por exemplo, a história da Francesca, que está debutando na sociedade, sendo apresentada à rainha nessa temporada, e do Lord Kilmartin. A gente não se O John perde, a gente sabe Sterling, que é dividir, né? um fofo. E eu amei o ator que faz o Lord Kilmartin, que é o Victor Alley. Acho tão bonitinho o prazer com que eles sentam um do lado do outro, sem falar nada, porque os dois gostam de paz e tranquilidade. Outra cama fofa é a Mrs. Mombridge. O Mr. Mombridge e a mulher, ele ex-boxeador, dono de um clube em Londres, foram alçados à aristocracia por conta de Gostei e não gostei dessa questões parte. de herança. E, lógico, estão meio inseguros com a entrada deles em sociedade. Mas o fato é que eles são um sucesso porque tanto o Mombridge quanto a senhora Mombridge são ótimos. E de um papel não muito grande como Mrs. Mombridge, a Emma Naomi tira um dos destaques da temporada. Eu adorei também que deram mais tempo e mais enredo nessa temporada para Mrs. Valley, a sempre sofredora e sempre imperturbável governanta dos Featherington.
não é fácil trabalhar com a Lady Featherton, a ótima Polly Walker, e as Sim, duas filhas tá mais legalzinha desmioladas dela, mais velhas, nessa as irmãs temporada. da Penélope. Mas a Mrs. E ela era Darling, filha de insuportável nas rico. outras, achava E ela como muito eu sem gosto graça. muito do Benedict, eu adorei que nessa temporada deram para ele um trisal. Nossa, que moderninha que tá Bridgerton. O Benedict é um espírito livre, assim como a Heloise, mas, ao contrário da Heloise, que é cheia de propósito, ele vive sem rumo nem direção. Mas como você vê aqui, Tem os meus prós e contras sobre ele. Outro personagem que para mim foi um dos destaques da temporada, e essa não é uma personagem fofa, definitivamente, é a Cressida Caldwell. Primeiro, o que são aquelas mangas dos vestidos dela? Exagerada. Eu amo os figurinos de Bridgerton, não que são gosto. aqueles tecidos, Dela aquelas não. criações. Metade do tempo que eu tô assistindo a série, eu tô de queixo caído, olhando. Mas a pra paleta tudo de aquilo. cor da Mas o Penélope figurino da arrasaram, com Cressida é certeza. aquilo que a gente chama de um statement. É um manifesto, é uma afirmação genial. E eu acho que mais até do que a Penélope, ela é uma personagem que comenta muito um tema que está ali sempre no centro de Bridgerton. Por mais leve e ligeira que a série seja, ela tem esse comentário a fazer sobre a posição de desvantagem em que mesmo as mulheres mais privilegiadas viviam essa época. A Cressida foi criada como mercadoria, sem nenhuma noção de amor familiar, sem nenhum senso de solidariedade para com nenhuma outra pessoa e, muito pelo contrário, com um instinto sempre encorajado pelo pai e pela mãe de competição ferrenha com qualquer outra mulher que esteja à volta dela. É evidente que esse é um tiro Por isso que ela não tem amigas, né? E com tudo que a Cressida pode ser pérfida, egoísta, invejosa, antipática, maldosa mesmo, eu tive muita pena dela nessa temporada. Se a Penélope não é considerada pela mãe, pelas irmãs, pela sociedade em geral, a Cressida está numa situação pior ainda. Ela está ali debitada na coluna de prejuízos do pai dela. Mas, voltando aqui ao pai principal, o Colin e a Penélope. Da mesma forma que a Mamãe Bridgerton, eu acho que a amizade é um belíssimo fundamento para um romance. Também Um acho. dos acertos na maneira como a história desse par é escrita nessa terceira Isso é mais temporada divertido, né? é que não só o romance vai ser testado, mas a amizade também vai ser testada. E tem testes que derrotam a gente não passa neles, mas tem testes dos quais a gente pode sair fortalecido. E eu acho que esse é o caso aqui. Mas agora, uma coisa me preocupa. Eu não li os livros da Julia Quinn, mas o que eu já percebi muito claramente é que quando um par se forma, ou ele some ou quase some de cena em Bridgerton. A Daphne e o Duke, o par da primeira temporada, Sumiu. nem são mais mencionados. Sim. O Anthony e a Kate, o par da segunda Quem são? temporada, ficaram aqui entrando e saindo, pelo menos mas- não abandonaram é. os personagens totalmente. E agora vejamos, a Francesca está se mandando para a Escócia com o Já vai furto sumir. do Lord Ah, Kilmartin e a Heloise está indo a reboque. O Benedict está solto na vida, o Gregory e a Hyacinth ainda são novos demais e a Penélope e o Colin já dominaram essa temporada. Quem sobrou? Eu não sei quem eles vão arranjar para ser o par principal, mas eu estou contando que pelo menos Será que vai? os romances secundários da quarta temporada tenha o da Lady Bridgerton com o Marcos. A Lady Bridgerton é um Que amor de foi? pessoa. O Marcos é uma Foi lindo. simpatia. Foi E lindo. eu acho que os dois ficam super bem juntos. Sim. Dito tudo isso, para mim ainda continua sem concorrência no universo Bridgerton a minissérie spin-off de Bridgerton, que é Rainha Charlotte. Não assisti. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e Maravilhosa. clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Like. Mas me siga também no Letterboxd, uma plataforma, o link você encontra aqui na descrição, onde eu publico muitas resenhas de pedidos que vocês fazem e que nem sempre eu posso atender no canal, além de outras sugestões. Tá, eu gostei mais da primeira parte do que da essa segunda parte.
Eu achei que a primeira parte foi mais emocionante, assim, os dois, ele começando a gostar dela e tal. Essa, eu acho que eles ficaram muito afastados a temporada inteira e lá pros finaizinhos, assim. Ou ficava aquela dúvida também, né? Eu vou, não vou. Então, na minha opinião, eu preferi a primeira parte do que a segunda. Mas a série em si é totalmente perfeita, o figurino. O que fizeram com a Penélope, a transformação com a Penélope foi muito linda. Ela ficou muito linda, tirou aquelas flores e deixou ela bem realçada. Adorei, ficou muito perfeita. As irmãs delas também ficou bem mais divertidas. No final, ela até... Uma das irmãs é simpática com ela. E aí ela até sai... tem uma hora que a mãe dela sai de perto e ela fala assim... A Penélope fala assim, tipo, agora você pode falar a verdade. E ela, tipo, mas essa é a verdade. Tipo, você tá bonita. Então houve ali um respeito, né? Lá pro finalzinho isso. Mas, nota 10. Deixa eu ver se eu separei aqui mais um vídeo aqui. Fiz uma tipo uma meio que... Ah, não, só tá um vídeo aqui. Pera. Entrar aqui na conta principal. Aqui. Aí mudando um pouquinho do foco, mas ainda com a nossa a Isabela Boscov, eu assisti Bibi Rena e tenho a minha opinião, vamos ver o que ela acha, né? A primeira coisa que eu senti foi pena. Pena do Donnie Dunn, que teve o sonho dele de estourar como comediante em Londres frustrado e está trabalhando num pub e morando na casa da mãe da ex-namorada. A pena é um sentimento paternalista e Tenso, né? condescendente, como o próprio Donnie diz. Mas da mesma maneira que ele, eu tive mais pena ainda quando eu conheci a Marta. No momento em que ela entra no pub, aquela mulher obviamente maltratada pela vida, com fantasias de grandeza que não tem a menor correspondência na realidade, e vai chorar no balcão sem ter dinheiro para comprar nem uma xícara de chá, que o Donnie, penalizado, oferece para ela de graça. E, a partir daí, eu assisti os 3 primeiros episódios de Bebê Rena, que está na Netflix, como quem vê um trem descarrilando. É uma coisa, ao mesmo tempo, terrível, mas da qual a gente não consegue desviar o olhar, porque ela é também fascinante. Que me lembro, eu assisti em um dia com a minha irmã. Acho que foi isso. Confirmar com ela, mas acho que foi um dia. Ele ia ficando pior e pior e pior. Eu me perguntava, por que ele não dá um paradeiro nisso? Por que ele não consegue? Porque toda vez que ele se aproxima dela para dizer basta, é um tapa e um sopro. Ele, ao mesmo tempo, diz afaste-se e dá ali a deixa para que eles continuem abraçados um ao outro nessa espiral. Por quê? Porque eu me perguntava, e daí vem o 4º episódio, no qual a gente desce ao inferno junto com o Donnie. Não se fala de outra coisa no momento que não seja Bebê Rena. Para onde eu me viro, para onde eu olho, tem uma matéria, tem um comentário, tem um artigo, tem um podcast a respeito de Bebê Rena, e com toda a razão. O Richard Gadd interpreta aqui o Donnie Dunn como um alter ego dele, ligeiramente ficcionalizado, para retratar não só o assédio que ele sofreu da Marta, como o abuso que ele sofreu do Darian. O Richard Gadd, na verdade, está adaptando uma peça que ele já fez sobre essas duas coisas em formato de série agora. E a sensação que eu tenho é que nem isso vai bastar para ele exorcizar tudo que aconteceu com ele e com a Marta, porque uma das coisas mais surpreendentes de Bebê Rena é o quanto essa pessoa perigosa, desequilibrada, marcada por transtornos mentais não tratados, que é a Marta, é objeto também de empatia, de compaixão, de compreensão por parte do Donnie. Acho que foi isso que mais me fascinou e me envolveu e me comoveu em Bebê Rena, o que eu achei mais triste e mais bonito. O quanto, pouco a pouco, a gente vai vendo que essa abertura que o Donnie dá para Marta é, na verdade, uma comunhão. O quanto o valor que ele dá a si mesmo foi obliterado
pelo assédio do Darian, quanto o ego dele se desestruturou e o quanto ele se reconhece na Marta. E o mais interessante, o quanto a Marta é capaz de entender o que está acontecendo com ele, mesmo sem ter a menor ideia de qual é a história de vida dele. Porque ela também é uma pessoa marcada por essas coisas. Ela pode não saber o que ela está reconhecendo, mas ela está reconhecendo alguma coisa. Eu não tenho dúvida que o Richard Gere é um sujeito muito corajoso por expor em tanto detalhe, com tanta crueza, tudo que se passou com ele e o que isso fez com ele. Mas eu fico pensando se parte dessa coragem, pelo menos, não nasce de uma necessidade meio desesperada de continuar a trabalhando algo que não passa. Esse é um outro aspecto que eu achei incrível em Bebê Rena. A maneira como certos comportamentos que a gente pode dar como normais, no limite do normal, na verdade, são extremamente nefastos, por um lado, ou sintomáticos de algo muito grave, de outro lado. Eu acho muito interessante, por exemplo, que a mulher trans por quem o Donnie se apaixona, o que causa mais confusão ainda na cabeça dele, e que é interpretada pela Nava Mal, seja uma terapeuta na série. Sim. Não sei se é na vida real também. E, no entanto, ela mesma o tempo todo cobra do Donnie. Como você deixa isso acontecer? Zero compreensível. Tem aquela hora em que a Marta ataca ela fisicamente com uma violência assustadora. Sim. E mesmo assim, ele vai à polícia e ele não consegue fazer a denúncia direito. Ele diz algo bem legal lá. Ele diz: por que é que eu estou denunciando uma pessoa que, obviamente, não está no controle do comportamento dela, uma pessoa que tem um problema sério de saúde mental, e não estou denunciando o Darian, que foi quem me colocou nessa situação. Quem eu acho que tem uma coragem imensa também é a Jessica Gunning, que interpreta a Marta. Não só ela é uma atriz fantástica, que transita entre estados de espírito opostos em questão de segundos, como ela abraça essa personagem sem muitos nenhum pontos, né? julgamento. É difícil. Ela mergulha nela, ela sabe de fato, assim. se põe inteira na personagem e em nenhum momento a gente sente que a Jessica Gunning está de qualquer maneira formulando uma opinião sobre a Marta. Ela está só sendo a Marta. E quando o Donnie descobre qual o significado de Bebê Rena, que é como ela chama ele desde o primeiro dia, aí meu coração se partiu. Essa é outra coisa que fica na série, o poder de um gesto de generosidade. É por causa desse gesto de generosidade que a Marta entra na vida do Donnie com consequências catastróficas. Mas o que ela viu nele naquele momento, o Bebê Rena, calor, carinho, compreensão, segurança, paz, isso não tem preço. E da mesma maneira, aquela cena final em que ele se vê na mesma posição que ela no começo da série, uau, aquilo é de... Ele começa a se preocupar com ela quando ela some. Eu estou só arranhando a superfície de Bebê Rena. Eu acho que tem tantas coisas ainda para eu formular e para eu entender sobre a série. Certamente eu vou precisar ver ela mais de uma vez. Mas eu vou esperar um tempo, porque foi uma barra assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. Perfeito. Não sei se eu solucionei mais aqui, mas vamos ver o que o Super 8 falou de Bebê Rena. Depois que um bartender tenta animar uma chorosa e solitária cliente, nasce aí uma inesperada relação de obsessão e perseguição que o rapaz não fazia ideia de como se livrar, pois a questão parece estar muito mais enraizada do que ele conseguia se dar conta. Olá, bebê renas, olá, bebôs renos, eu sou Otávio Guest, é o Super 8 e hoje não sou de fazer crítica de série, simplesmente porque eu não consigo cobrir os filmes que lançam, avalie, acompanhar e cobrir uma obra que se estende por meses. Mas como essa é uma minissérie que eu comecei a ver despretensiosamente e não consegui parar até terminar, eu acho que eu consigo oferecer uns 2 dedinhos de prosa pra gente refletir sobre até onde mentes desocupadas podem chegar, principalmente ao encontrar outras mentes já fragilizadas. É aquilo que dizem, né? Mentes desocupadas
da oficina do Capirongo. Então não vamos dar sorte ao azar, vamos tratar de arrumar uma ocupação da hora, né? Ah, Otávio, mas eu não consigo arrumar um emprego. Então a EBAC pode ser para você. Por quê? Porque a EBAC é uma escola online de cursos especializantes ou profissionalizantes nas áreas de criatividade e tecnologia, que não só quer te ensinar nos trinks, usando etc. Em audiodocumentário, vasculha lá de você, que eu acho que tem boa chance de você encontrar por lá. E ao escolher o curso e decidir fazer, não deixe de usar o meu cupom SUPERMAIO para ganhar R$200 de desconto em qualquer curso. Já é? Maravilha! Bom, agora vamos lá refletir um tiquinho sobre essa minissérie. Estão prontos? Eu espero que sim, porque eu tô. Então, simbora! Quem bebe rena fica intoxicado? Beber rena é a versão Baby Shark da floresta? Se vai pra beber, por que serve chopp e não mingau? Tudo isso e muito mais agora. Eu comecei a ver Bebê Rena porque estava geral falando a respeito e a minha curiosidade foi lá nas alturas. Porém, se eu continuei assistindo, devorando cada episódio, tudo numa noite só, sem sequer perceber o tempo passando, foi porque a minissérie tem uma coisa magnética nela, que revela a excepcional capacidade do seu criador em contar uma história. Não qualquer história, mas a sua própria intrigante história, que parece valer a pena ser contada quando ele conhece a sua stalker, mas que na verdade o negócio vem bem antes disso. Então a minissérie vai habilmente descascando camada por camada, tirando cada coisinha do caminho para revelar o que estava por trás, avaliando as relações e levantando as reflexões para talvez tentar entender como o protagonista é como é, porque ele se deixou levar, de onde vem tanta facilidade. Ele é bem corajoso, né, gente? Porque mexer num assunto desse... a obra não tem a pretensão de ser conclusiva. Não estou me referindo Parece aos que ela tá processando ele, né? Eu me refiro às questões mentais Acho dos que é algo personagens, assim, porque que eu vi. enquanto vivo, somos Por causa da imagem dela, não escrita. sei. Pois bem, a minissérie Bebê Rena é baseada numa peça que, por sua vez, é baseada nos acontecimentos reais vividos pelo criador e ator que dá vida ao protagonista. E tudo se passa enquanto ele era um aspirante a comediante no Reino Unido. No entanto, conforme o próprio se mostrou, não estava se saindo muito bem, executava números até bem constrangedores, indicando que talvez não tivesse muita aptidão que o levasse acima da mediocridade. Ou talvez tivesse, de repente ele só estava ainda em processo de formação, de amadurecimento como comediante, o que, seja pela pressa, por medo do fracasso, por ego ou vaidade, ele acabou se seduzindo por pretensos atalhos que criaram nele graves feridas mentais. E em vez de acelerar o seu desenvolvimento enquanto artista, mais travou, mais brecou ele do que qualquer coisa. Esses são só alguns dos vários detalhes que o autor e estrela da minissérie, Richard Gere, revela sobre si mesmo e que, por sua vez, revelam a coragem do artista que, sob o pseudônimo Donnie Zan, desnuda sua psicologia e seu passado para escancarar não só toda a violência e abuso que sofreu, como também suas questões de caráter e personalidade que provavelmente já tinha antes dos eventos aqui narrados, além de, claro, os danos mentais que surgiram após passar por situações traumáticas que viriam a fragilizar ele a ponto de se permitir entrar em mais e mais questões problemáticas. Inclusive, isso revela um dos segredos do magnetismo de Bebê Rena. Apesar de retratar circunstâncias ímpares e personagens absurdamente peculiares, eles jamais deixam de parecer absurdamente humanos e reais. Enquanto isso, o texto se demonstra muito interessado em conhecer, não julgar a Marta, por exemplo. Mesmo que a narrativa não exima a personagem dos seus claros erros e extrapolações, ainda assim procura demonstrar alguma empatia com sua individualidade e condição. E veja que, por conhecer, eu também não estou querendo dizer desvendar, tá? É que mesmo tão afetado pelas ações da mulher, o autor demonstrou ter bom senso e sensibilidade o bastante para não achar que teria essa capacidade de decifrar, de desvendar, de bater o martelo sobre a Marta. Mantendo um devido respeito, ele retrata a mulher com um nome fictício e se basta em compartilhar acontecimentos em que ele participou, ações que testemunhou e informações que ele teria tomado conhecimento sobre o passado dela, sem mergulhar demais de forma especulativa para não ser impertinente ou até reducionista, mas que ainda assim é perfeitamente suficiente para que a gente possa ter uma noção de quem ela é, por que ela age como age e como chegou no estágio que chegou. Então, se Richard Gere tem a iniciativa e a ousadia de tentar decifrar alguém, ele mesmo se joga aos leões. Assim, o estudo psicológico, a sessão de terapia que o cara se dedica a fazer de portas abertas, descamba numa obra que permite, de maneira magistral, que a gente tenha uma esclarecedora percepção
de como somos uns bichos simples e complexos ao mesmo tempo. Simples porque, tal como a série propõe um exercício de avaliação retroativa através de flashbacks, se a gente começar a descascar as camadas do nosso passado em busca das origens das feridas, traços de personalidade e outras questões mentais, tudo acaba fazendo sentido, tudo se encaixa, tudo parece até intuitivo, óbvio, evidente, mas é assim depois que a gente vê o quebra-cabeças montado e as pecinhas todas encaixadinhas, bonitinhas. Agora, Mas ao outra decorrer... coisa é montar esse quebra-cabeça. Pois veja bem, Bebê Rena tá cheio de situações constrangedoras, questionáveis e ou contestáveis que fazem a gente se perguntar o tempo todo: por que fulano tá fazendo isso? Por que ele se sujeita a algo que é claramente tóxico? Bom, mais ou menos pelos mesmos bem motivos fácil, que a gente não é muito constantemente fácil vê isso aí, né? pessoas em relacionamentos tóxicos e não conseguem notar, ou tendo comportamentos tóxicos para si mesmo ou para outros e não conseguindo evitar. Porque assim, gente, olhar para um problema dos outros de fora é muito mais fácil. Lembra Agora daquela viver o máxima de que problema. um cisco no olho do outro parece muito mais perceptível do que uma trave no nosso próprio olho? Pois é, olhar para Isso aí é dentro questão. aí é muito mais complexo, pois tem várias outras questões e sentimentos envolvidos que nos intoxicam e bloqueiam o nosso senso crítico. Só a pessoa Como visto aqui na entenderia. minissérie, as origens da permissibilidade do Bastante protagonista disso. quanto ao Stalker parecem tão evidentes depois de encaixadas, mas por que ele demorou tanto para encaixar? Porque, sendo uma série, isso seria mais impactante se viesse depois? Certamente, o que revela uma Sua grande mãe tá pronta. perspicácia do Primeiro eu vou autor fazer a enquanto outra só contador de pra... histórias. Mas no desenrolar dos eventos não foi terminar tão o vídeo gratuito também. e frio desse jeito, não. Nesse sentido, Quero forma fazer e de aquarela. conteúdo andaram em conjunto bonitinho, pois a nossa vida não é feita de recortes. Ela se estende por anos, acumulando eventos e registrando sentimentos ininterruptamente. Descobrir para onde olhar, aí é um verdadeiro enigma. Por isso que existem pessoas especializadas para nos ajudar a Opinar montar também, esse né? enigma. Os psicólogos. O que lasca é que muita gente menospreza a própria necessidade de terapia, né? Porque se não fosse assim, eu tenho convicção de que boa parte dos problemas do mundo nem existiria. Essa série não existiria, pois o autor não teria passado por essas situações. Ou pelo menos não teria se agravado tanto. Porém, se a gente se submete a tais situações por menosprezar a necessidade de terapia, isso está mais ou menos atrelado ao mesmo fenômeno pelo qual a gente se submete a outros tipos de problemas e que revela uma outra faceta da complexidade da nossa existência. Porque se montar um quebra-cabeça já é difícil, projetar a imagem que esse quebra-cabeça vai formar lá na frente, aí é muito mais desafiador. Em outras palavras, saber no que o que a gente hoje vive, como a gente hoje vive, como a gente interage socialmente, como a gente cria os nossos filhos, vai acarretar no futuro, é uma incógnita, coisa que o protagonista de Bebê Rena percebeu de forma bem amarga só muito tempo depois de ativar seu modo crítico e ter aquele insight. Seduzido pela possibilidade de sucesso, ele se tornou uma vítima fácil. Talvez na confiança de que, apesar dos pesares, se desse certo, ele iria recompensar lá na frente, iria conseguir dar conta. Uma vez com êxito na carreira, ele conseguiria consertar o que quer que se quebrasse no caminho. Mas aí é que tá, ele acabou se quebrando tanto que até perdeu a capacidade de perceber que havia se quebrado. Então, por um acaso do destino, só quando aconteceu uma circunstância esdrúxulamente nociva e ele se viu incompreensivelmente dependente disso, ou quando passou a não conseguir mais se relacionar afetivamente com ninguém, foi que o homem se percebeu capaz de notar que tinha algo muito errado com ele. Portanto, é justamente isso que faz a estrutura de Bebê Rena ser tão eficaz. Toda a minissérie é dividida em capítulos sem uma duração fixa. Eles variam entre 27 e 44 minutos. Isso permite uma maior naturalidade para o desenrolar dos fatos. O que é aparentemente mais leve e trivial é contado mais brevemente. Já o que requer mais atenção vai sendo desenvolvido por mais tempo, com mais calma e com o detalhamento que precisa. Além disso, a divisão, como ela é feita, também remete a sessões de terapia, principalmente se a gente levar em consideração a separação do conteúdo em cada episódio. Você chega com uma questão muitas vezes externa, na sessão seguinte você chega com outra questão ou com um avanço daquela primeira questão. As questões então se chocam, daí você começa a perceber questões suas particulares que parecem desconexas com as questões exteriores, mas na verdade não são. E então as coisas parecem se encaixar, mas resolver não é fácil quando tudo se escala ainda mais. E quando tudo parece que está se resolvendo, vem recaídas e por aí vai, porque também eu não quero arriscar entregar demais sobre a série. O importante é que o formato que o autor encontrou para contar essa história me pareceu na medidíssima, de um jeito que eu não conseguiria sequer cogitar
outra possibilidade. E toda a sensibilidade que eu destaquei quanto ao texto, eu acho que pode ser estendida também à direção de Veronika Topilska e Josephine Bornebusch, que não trabalharam propriamente em conjunto, mas se dividiram entre os episódios. Veronika Topilska tocou os 4 primeiros, enquanto Josephine Bornebusch tocou os 3 últimos. Ainda assim, há aplausos por terem conseguido preservar uma unidade admirável entre os episódios. Unidade em quê? Na descrição narrativa que, apesar de alguns exercícios de linguagem mais evidentes, como os supercuts, por exemplo, evitaram chamar a atenção para si e ainda preservaram ao máximo um olhar empático da câmera com os personagens, sem julgamentos, quase como se dissesse: entendi o que você está passando, vou te acolher. E aí, com essa empatia estabelecida, enquadramentos e movimentos de câmera ajudam apenas a transmitir sentimentos de vergonha, sufoco, angústia, desnorteamento, arrependimento, etc., o que permite ao texto evitar uma verborragia desnecessária, deixando que as imagens e as atuações comuniquem tudo o que precisa ser comunicado elas próprias. E falando em atuações, Como começar na área de marketing digital? Com o curso Complete Digital Marketing na Udemy. Acho que foi bem arriscado, foi bem pessoal, né? O que ele fez. A Jessica Gunning é uma força da natureza. Como a marca é imprevisível, a atriz precisa passear entre extremos num estalar de dedos e a partir de estímulos mínimos. E a delicadeza para evidenciar o desajuste psicológico da personagem, você consegue sentir bem jamais cair personagem, na caricatura, é algo de levantar e bater palmas. Bom. Sério, enquanto a Marta é fascinante em relação a estudo de personagem, a atuação de Jessica Gunning é fascinante em complexidade. Quanto a Richard Gere, ao se permitir ser descascado, nos exibe uma verdade absurda. E quando a gente acredita que o personagem está anestesiado demais para ir além da forma de comunicação habitual, eis que quando a gente menos espera, vem uma atuação com uma visceralidade assustadora. E assim, em meio à dor, o comediante finalmente desabrochou, dentro e fora das telas. Bebê Rena é uma minissérie muito mais madura do que o seu sucesso pode fazer parecer, pois além de uma história intrigante com uma estrutura e acontecimentos magnéticos, como eu havia falado, é uma obra que incentiva a gente a olhar para o outro com um olhar mais empático, sabe? Afinal, nem tudo é tão preto no branco como pode parecer, à primeira vista, principalmente no que diz respeito a isso aqui, ó. Isso aqui é muito mais enigmático do que às vezes a gente quer acreditar. E capaz de gerar comportamentos problemáticos, aparentemente incompreensíveis a um olhar externo, e que às vezes a gente só consegue enxergar depois que a merda tá feita. Por isso a série também não deixa de ser um grande alerta para que a gente não negligencie a nossa saúde mental. Nem tudo que é, que você pensa que é algo assim, sabe? E essa é a minha reação enquanto assisti a minissérie. E lembrando que se você estiver querendo entrar na área de criatividade e tecnologia, tem vários cursos na EBAC que podem ser um norte tanto para você, hein? Dá uma conferida no link na descrição. Bom, então, eu gostei de Bebê Rena, achei bem pessoal, algo bem íntimo, né? Ele contou a vida dele ali, ele mesmo está ali na série, na minissérie. Mas é uma série boa, igual ele falou, é uma série que você tem que, assim, te coloca pra pensar, pra ver se você tá realmente fazendo algo que tá certo ali, te colocar pra pensar na situação do outro, ou não é simples pegar e falar que, bom, sai dessa, não é fácil, e é bem realista, uma série, assim, bem sensível. Eu vi bastante gente falando no TikTok que a série era sensível, e me chamou a atenção uma cena específica, que foi aquela da mesa, em que ela pega e grita assim, sabe? Nem vou ficar falando muito, porque vai que ninguém viu ainda, mas como já faz tempo, acho que as pessoas viram, ficou bem famoso. Então aquilo me chamou a atenção, e aí assistindo é muito íntimo, mas é uma série que vale a pena, sim. Então, a nossa line ficou pronta. Eu tô pensando em pegar e fazer ela em aquarela, num outro vídeo. Então vou deixar esse como parte 1 e o outro eu vou colocar como parte 2, porque eu vou pintar em aquarela, vou passar ela pro papel específico de aquarela para ficar bem bonitinho. E aí a gente pinta. Eu tô usando um aplicativo muito bom, que ele me gera paletas que combina, que eu quero, eu posso até montar minha paleta ali. E eu vou utilizar ele também, pra ficar bem bacana. E aí talvez num próximo vídeo eu possa pintar esse daqui, ou eu já peço ajuda sua pra poder selecionar. Eu selecionei 2 paletas, então aí você me ajuda nessa. Eu espero que você tenha gostado, peço que você se inscreva no canal
E até a próxima, tenham um ótimo dia e até mais. Tchau!